Bora, galera, bem-vindo ao canal. Bastidores quentes, né, no Flamengo. O pau tá comendo aí. Tudo começou, vamos dizer, há um mês atrás, mais ou menos isso. A gente tinha trazido aqui em primeira mão para vocês. Quem trouxe em primeira mão na ocasião foi o próprio Vene Casagrande, que recebeu essa fonte lá de dentro e expôs isso. Depois de um bom tempo, começou a repercutir nas outras mídias grandes, né, do Flamengo. Mas o problema é que tá tendo essa quebra de braço aí, essa briga de ego, briga de poderes dentro do Flamengo, entre o Marco Braz e o próprio Cacau Couto, né? O Relações Exteriores do Flamengo, Relações Externas, né, do Flamengo, junto com o vice de futebol do Flamengo. Tudo começou porque o Cacau Cota, a princípio, saiu candidato para vereador do Rio de Janeiro, não avisou o Marco Braz, nem teve nenhuma conversa, nem nada. Isso deixou o dirigente revoltado, né? Não gostou nem um pouco, isso gerou atrito entre os dois, deu confusão ali nos bastidores, que ainda não foi exposto isso ao público, ou internamente, né? Mas os dois não estão se batendo, tá tendo aquela quebra de braço lá dentro. Durante a semana isso já tinha gerado bastante problema. E agora no domingo, depois do jogo, de toda essa polêmica aí com a arbitragem, depois a gente fala sobre isso, mas depois toda essa polêmica aí com a arbitragem, os dois se estranharam de novo, né, nos bastidores aí do Flamengo. O Marco Braz fez um post, no caso domingo, depois do meu dia, né, que criticando a CBF, cadê o jogo de 11 horas? Em relação ao Flamengo que jogou o último domingo às 11 horas contra o Botafogo. Esse domingo não teve nenhum jogo brasileiro. Ele acabou criticando um pouco a CBF em relação a isso, calendário e tudo mais. O próprio Cacau Cota foi lá num post do Twitter do Marco Braz e deu uma indireta, né? Se você tivesse que reclamasse isso quando saiu o calendário brasileiro, né? Um brigando contra o outro, os dois estão prejudicando o Flamengo, né? A gente percebe isso claramente. Nada em prol do Flamengo. Um querendo bater de frente com o outro, briga de egos, briga de poderes, pra ver quem tem mais autoridade dentro do Flamengo, né? Tá acabando gerando desconforto, tá prejudicando o Flamengo internamente. E o presidente Rodolfo Landim precisa tomar uma atitude o mais rápido possível antes que isso, embora na minha opinião já esteja levando para o campo, né? A gente vê isso claramente, mas tem que tomar uma atitude o mais rápido possível antes que isso vire uma maçã podre, né? E acabe contaminando todo o ambiente, tá bom? Mas isso aí é a briga entre os dois aí, que tá gerando muito desconforto. A parte interna, alguns dirigentes até do Flamengo também foram contra essa atitude entre os dois, tem que tomar uma atitude o mais rápido possível. E a tendência é piorar. Lembrando que esse ano, além das eleições para vereador, entre Cacau Cota e o próprio Marco Braz, tem as eleições para presidente, que vai gerar ainda mais desconforto, vai gerar ainda mais problemas, né? Tanto da oposição como da situação. Isso vai. Tem que separar isso o mais rápido possível para não contaminar o ambiente do Flamengo, né? Que já não tá tão bom depois dessa pressão em cima dos resultados, dos últimos resultados. E agora com essa briga aí com a CBF, né? Que na minha opinião vai ter represália pelas palavras que o próprio Bruno Espino e o Marco Braz falaram na coletiva, né? Lembrando que não teve coletiva do Tite, eles que falaram aí sobre a questão da arbitragem. A gente viu que saiu, ontem mesmo saiu o áudio do VAR. Isso gerou bastante revolta, bastante confusão. Porque a própria o VAR se contradiz, né? O pessoal diz, não teve falta nenhuma, foi nada, foi nada. Depois lá na frente, alguém, um intermédio lá mesmo deles, acaba, não, é uma possível falta, não sei o que. Isso gerou bastante revolta. E na minha opinião não teve nada. Os próprios Garciba, entre outros aí que são ex-árbitro, tanto da Sport TV como do próprio SPN, se pronunciaram, disse que não teve falta, teve pênalti, inclusive no próprio Luiz Araújo, que o VAR nem chamou para olhar. Isso gerou bastante revolta, né? O Flamengo ficou revoltado com a CBF. Marco Braz e Bruno Espelho expôs aquelas coisas lá na coletiva. E a gente sabe como é que funciona a CBF, né? Possivelmente vai ter represália em cima do Flamengo. Eu tava até olhando ontem mesmo que saiu uma notificação, né? Contra acho que foi a Confederação de Árbitros do Brasil. Tipo um processo diante do Bruno Espino, pela palavra que ele falou. Não sei se foi o Marco Braz ou o Bruno Espino que falou sobre a questão do celular, né, para levar para cabine. Isso a gente entendeu como uma terceira pessoa tentando inferir no jogo. Isso revoltou um pouco, né? Eu concordo tanto com o Marco Braz como o Bruno Espino em relação a isso, mas a gente sabe como funciona o CBF e possivelmente o Flamengo pode ser prejudicado por causa disso, né? Por se defender, infelizmente, né? Esse é o futebol que a gente tá e fica por isso mesmo, tá bom? Mas coloca os comentários certos para vocês. Lembrando que o Flamengo treina hoje novamente, só que no Chile, né? O Flamengo viajou ontem mesmo, à noite. Chegou no Chile, teve até cobertura aí do Flazoeiro, Mauro Santana, entre outros que fizeram a cobertura da chegada do Flamengo. E treina hoje pela manhã e à tarde. A gente não sabe ainda se vai ter reconhecimento do gramado. Lembrando que o jogo é amanhã, um jogo importante, 7 horas da noite, né? Flamengo e Palestina. O jogo vai ser a 50 quilômetros da capital do Chile, em Santiago. Teve essa mudança de local. Os estádios que o Palestino ia jogar com o Flamengo estavam impossibilitados, né, de acontecer o jogo e teve esse adiamento aí do jogo, esse mudança de local do jogo diante do Palestino. Tá? Um jogo importantíssimo aí, o Flamengo tem que ganhar e para poder, né, brigar aí
embora seja muito difícil, né? Tem que brigar aí pela liderança do grupo pra não se complicar na segunda fase, né? Na oitava de final, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante.